Oi, meu nome é Ettore Ritter, sou psicólogo do site pensaração.com.br. Tá todo mundo falando sobre isso, sobre diversidade e como isso é a diferença entre as pessoas, como isso gera diferença entre as pessoas. Eu quero falar hoje de diversidade e diferença na perspectiva do Aristóteles. Eu participo de um grupo de estudos do professor Ildeu Coelho e nós estamos lendo a política ou política do Aristóteles. E apareceu uma discussão nessa semana sobre diferença e diversidade. E é muito interessante. A ideia do Aristóteles é que não há diferença entre as pessoas, ou não há diferença entre as pessoas. Ninguém é mais humano ou menos humano do que outra pessoa. Não tem critério que possa fazer isso. O humano é humano. Nisso não há diferença entre as pessoas. Mas há muita diversidade entre as pessoas. Uma pessoa não é igual a outra, porque cada um vai ter o seu modo de pensar, seu modo de perceber o mundo, as suas construções, sua história, seus anseios, seus desejos não realizados, suas frustrações. Tudo isso vai compor as pessoas com a diversidade que é a humanidade. Então, em si, como humanidade, não há diferença. Quando nós misturamos as coisas, quando nós colocamos que a diversidade é a diferença entre as pessoas, isso coloca a gente para eliminar o diferente. E aí, se você, por exemplo, for seguir a história a linha de raciocínio do Harari, é, lá do livro do Sapiens, é muito interessante isso na história da humanidade, né? Como a gente vai eliminando os diferentes. Então, não podemos entender desse modo. Diversidade, sim, ela acontece, todo mundo é diferente, todo mundo tem essa diversidade, mas como humanidade, não. E por que, e como a gente vai entender essas duas coisas funcionando? Primeiro que para o Aristóteles, ou para o grego antigo, né, não é possível um humano ser humano fora da polis, fora da comunidade. Então, o humano é formado como humano na construção, na constituição dele por outro humano. O ser politikon, que é um ser, o humano é um ser político, ele está sempre nessa sociedade, nesse convívio político, nessa comunidade que entrega para ele e pede dele ações que fazem parte dessa comunidade, desse ser humano. Somos humanos a partir da experiência com o humano. Talvez não possamos dizer que seja possível ser humano quando estamos destacados disso, tipo Mowgli, né? Não é possível entender a humanidade nisso. É só no desenho da Disney mesmo. Mas a formação do homem, do humano, é a partir dessa experiência da comunidade. E não podemos esperar que a comunidade seja, podemos esperar que a comunidade seja harmônica, sem conflitos, né? Assim, já que não há diferença entre as pessoas, não tem conflitos. Não é assim também. Faz parte dessa diversidade das pessoas, como um não é igual ao outro. Então, pensar de formas diferentes, esperar buscar coisas diferentes. Isso vai gerar conflito. O problema não é o conflito, porque faz parte da comunidade, da experiência humana, o conflito. Nós vamos aprender a lidar com esse conflito e, a partir disso, começar a ter uma experiência melhor. Nós vamos desenvolvendo a virtude de ser humano. Virtude é a excelência constante, é a busca constante desse desenvolvimento. Desenvolvimento é uma palavra muito nova, não é o que os gregos usavam, né? Eles falavam dessa excelência crescente, buscada, né, individualmente, mas também como um coletivo, mas também, né, mas vendo individualmente como uma virtude, a areté, entender que como cada indivíduo pode se melhorando, não tem essa ideia, que é uma ideia hoje, né, da modernidade, mas lá nos gregos não tinha, então cada um desenvolvia suas habilidades, suas capacidades, suas virtudes e com isso se tornava um humano melhor.
todos fazendo isso, a comunidade se tornava uma comunidade melhor. Bom, é, é claro, temos não podemos simplesmente transferir o que os gregos falavam para a ideia de agora, não podemos usar as mesmas palavras de agora, porque os conceitos, as ideias, o que estava por trás da palavra já mudou, mas isso pode nos ajudar a pensar em como podemos lidar, ou ver de um jeito diferente, ou ver de um jeito mais humano a questão da diferença e da diversidade. Não deveríamos eliminar, discriminar, afastar ninguém por causa da diversidade, porque não há diferença como humanos. E nós precisamos dessa diversidade para nos formarmos, para nos desenvolvermos, para aprender a lidar com essa diversidade e assim nos tornarmos humanos melhores. É o que eu tenho para dizer por hoje. Obrigado por assistir até o final.